Mais um vlog começando oficialmente aqui neste canal. No último vídeo que eu postei aqui no YouTube, eu contei um pouco sobre a minha viagem para Londres. Eu decidi na semana passada ir nesse sábado para Londres para fazer um tratamento de saúde. Expliquei lá um pouquinho sobre isso. Se você não assistiu, inclusive, vou deixar nos cards aqui em cima. Mas basicamente eu fui para lá para fazer uma infusão de ferro. Eu já tô com questões de anemia e deficiência de ferro há 3 anos, fora outras milhares de questões. Mas ele tava muito baixo. Então eu já venho suplementando e tudo, e aqui tá sendo uma batalha para resolver esse problema, porque o sistema de saúde não deixa eu fazer, eles colocam inúmeras regras para fazer, enfim, tem toda uma questão. E daí eu desisti de esperar por uma solução por eles e acabei indo para Londres para pagar numa clínica particular. E foi isso que eu expliquei nesse vlog. Aí, o que aconteceu? Hoje é domingo e eu fui ontem. Então, não sei se vai dar pra ver quanto eu estou acabada, mas eu tô bem cansada. Inclusive, se esse foi o seu primeiro vídeo do canal, só pra avisar, eu estou bem cansada, bem acabada. Porque eu fiz essa viagem ontem e eu fiz bate e volta. Então, assim, foi uma loucura. Eu já sabia que ia ser uma loucura, então no vídeo até falei sobre isso, como que ia ser, os horários, enfim. Porque eu não ia conseguir dormir nem na ida nem na volta. Achei que foi até menos pior do que eu tava esperando. Tava com muito medo com relação a ônibus, porque nessa região eu nunca tinha ido. Não é uma região central, né? É uma região pra fora de Londres. E foi super tranquilo essa questão, muito tranquilo mesmo. Porque eu já viajei de ônibus pra todo lugar, já saí de um país e fui pro outro de ônibus sozinha várias vezes. Então, assim, eu nem sei porque eu tava tão preocupada com isso, sabe? Meu marido até tirou sarro, falou que não tinha nada a ver eu ficar preocupada com essas coisas. Mas de qualquer forma, foi bem mais tranquilo, como eu falei. Aí, com relação ao cansaço, foi bem cansativo, né? Principalmente na volta, foi bem cansativo, eu tava parecendo um zumbi. E inclusive sentou uma pessoa do meu lado que queria conversar muito, e ele não parava de fazer pergunta. E ele foi super legal, assim, bem gente boa, mas assim, eu tava bem cansada. Coitado. E não consegui interagir muito assim com ele, porque ele tava querendo conversar. Mas enfim, fui fazer esse tratamento. O pior sintoma que eu tenho recentemente tá sendo essa questão da memória, porque a minha memória curta tá muito ruim. Pode ser que tenha mudado o ângulo aí da câmera simplesmente porque eu fui assistir os últimos 3 minutos que eu gravei pra lembrar o que eu já falei e o que falta falar. E esse é o nível dos sintomas aqui. Eu tô rindo, mas é triste. Tô parecendo a peixinha do Nemo, sabe? A Dory. Dory. Não lembro nem o nome dela, imagina. Enfim, tô bem ruim mesmo essa questão da memória. Nem é só isso, né? O resto que tá pior. Assim, a questão que eu não tô conseguindo andar há muito tempo, né? Então andar poucos passos às vezes é difícil. Às vezes eu não consigo falar direito, enfim. Então tem várias questões assim. Eu espero muito que melhore. Isso porque tá me prejudicando bastante, principalmente na hora de gravar vídeos, essas coisas me prejudicam. Mas enfim, voltando, quero contar como que foi. Foi menos pior essa parte do ônibus do que eu achei que seria. Então essa aí com certeza foi menos pior. A ida em si não foi tão cansativa, então só pra quem perdeu o vídeo, eu fui pra estação tipo umas 10 horas. Daí meu ônibus era mais ou menos isso, um pouco depois, 11 horas. Eu peguei um ônibus para ir pro aeroporto de Londres, depois eu peguei um segundo ônibus para ir até uma região, depois o terceiro ônibus para ir até o lugar. Fiquei viajando até 9h30, que era o horário da minha consulta, não consegui dormir nada. E daí 9h30 eu fui lá fazer o procedimento e depois eu fiquei perambulando lá no bairro para conseguir dar o tempo de eu poder voltar. E na hora da volta eu ainda tive uma sorte, porque eu vi que tinha lugar no ônibus antes do que eu tinha agendado. Então ao invés de voltar às 4 da tarde, eu voltei às 2 da tarde. E cheguei aqui 6 e pouco. Então acabou que adiantou um pouquinho, e daí nessa volta ainda consegui dormir 1 hora no ônibus, que inclusive eu devo ter roncado pra caramba, porque eu escutei 1 hora eu mesma roncando. Então eu fiquei morrendo de vergonha na hora que eu levantei pra sair do ônibus. Eu morri de vergonha. Mas enfim, tava exausta, tava muito cansada. Ainda estou, então eu dormi um pouco mais hoje pra ver se me recuperava. E foi isso, assim. Daí, com relação ao tratamento, né, eu fiz essa primeira vez, que eram 2 ampolinhas. Eu vou ter que voltar lá, provavelmente, nas próximas semanas. Então, eu não sei ainda se eu vou demorar, tipo, 1 mês pra voltar ou se eu vou voltar daqui 15 dias, que foi o que o médico pediu pra fazer. Porque além de ser muito caro, ainda tem a questão desse rolê todo aí, pegar ônibus. Dependendo do horário, não chega trem, então por isso que eu não fui de trem. Que o valor nem é tão diferente assim se eu comprar antecipado, mas não tem horário suficiente pra chegar em cima da hora, né? Chegar na hora. Só chega um pouquinho depois. Então não rolou dessa vez, pelo menos. Mas foi isso. Aí a clínica lá, nota 10, assim, foi ótimo. Eu tava um pouquinho receosa porque eu nunca tinha ido. O médico lá principal, ele é português, então a clínica ela é bilíngue. Foi por isso até que eu fui, porque pelo menos eu tinha ali uma pessoa que eu sei que, não quero ser chata, mas tipo assim, que tem capacidade, no sentido de entender a gente, sabe? Um pouco mais, não sei, mais do nosso jeito, assim, sabe? Que correu o risco de ir lá e o cara falar, ah, não, você não precisa, vai embora, tipo isso. Então eu tô um pouco traumatizada
talvez. Então eu queria muito que fosse uma clínica brasileira, né, que tivesse um pouco mais de empatia, e foi isso que aconteceu. Então o cara foi super legal, o médico foi legal, teve outro médico também que aplicou, então foi super legal também. Aí foi super tranquilo nessa parte, porque eu achei que eu ia passar muito mal, que é a primeira vez que eu tomei ferro na veia na vida. E demora também, né, demora 1 hora, você tem que ficar lá e tal. Eu achei que eu ia passar mal, porque tem gente que faz e acaba vomitando, tem falta de ar, esse tipo de coisa, que inclusive é bem perigoso, então o médico fica ali do seu lado o tempo todo pra você não ter nenhum tipo de reação, alergia, enfim. Mas nada aconteceu. A única coisa que aconteceu chato foi que ele começou no meu braço aqui, não vai dar pra ver, mas ele pegou a veia no meu braço direito. Só que o meu braço, ele tem muito pouca veia, assim, aparente. É um pesadelo pra quem sempre vai tirar sangue ou, enfim, que eu vou fazer algum tratamento, alguma coisa, sempre é um pesadelo, desde criança. Porque é muito fininha e ela é desaparecida. O tiro-saco é como se fosse uma veia tímida, né? Mas aí ele tentou fazer nesse braço e o negócio meio que escapou ali. Então, ele não pegou a veia direito e começou, eu não sei se vazou pra dentro do corpo ou simplesmente parou de ir e não subiu, né? Porque o negocinho não tava caindo. Então, provavelmente não deve ter vazado, digamos, porque ele parou de ir. Daí ele começou a apertar aqui, e daí doeu pra caramba. Aí eu falei pra tirar, então ele tirou na hora, assim, depois que eu pedi, né? Daí ele tirou e colocou na mão. Aí na segunda vez pegou certinho na mão, daí foi bem tranquilo. Fiquei lá aí uns 30 minutos, 40 minutos tomando, e depois eu fiquei ali um tempinho sob observação, né? Que ele observou, mas também nem precisou muito porque ele tava medindo a pressão, essas coisas, enquanto eu fazia. Então foi bem tranquilo mesmo. Tive essa questão do braço que doeu, e também na hora eu senti uma certa. Você sente uma certa pressão, assim, não sei se já tomaram, mas é um sentimento meio estranho, talvez. Porque parece que alguma coisa tá entrando no seu corpo, sabe? E o que realmente é, né? Mas é uma coisa meio estranha, porque eu tô acostumada em tirar, né? Não colocar alguma coisa assim. Então foi esse sentimento estranho, e também começou a doer bastante esse lado do ombro, que eu fiquei um pouquinho preocupada no começo, mas eu entendi também que era muscular, porque como eu tava com a bolsa, fui com a bolsa pesada desse lado, eu fico fazendo assim. E daí essa parte que começou a doer por causa disso. Então na hora que eu tomei o negócio, acho que deu uma rigidez maior, onde já tava assim, meio dolorido, sabe? Então teve isso também que foi meio ruim. Mas depois, assim, de 2 horas, umas 2 horas depois que eu tomei, já começou a melhorar esse sentimento, essa sensação, né, do braço, pelo menos. Nem avisei eles, nem falei nada, porque de fato foi passando. Enfim, mas foi isso. Então foi bem tranquilo. Não foi um absurdo de caro. Então isso eu tava preocupada também, porque aqui cada dose é 900 libras. Então, assim, é impagável. Se a gente for converter em real, é quase 7.000 reais cada dose de ferro. E eu paguei bem menos que isso. Então, se você mora na Inglaterra, tem interesse de saber o contato e tudo, me manda mensagem que eu mando o nome da clínica, que eu super recomendo. Nesse sentido, é bem bom. E a qualidade também do lugar também é bem legal. Gostei bastante. E foi isso, assim. Então, na ida, eu consegui gravar só do ônibus, basicamente. Tanto do ônibus que eu fui, né, para Londres, tanto do ônibus de Londres, dentro desses bairros aí que eu passei. Então foi só isso que eu consegui gravar. Consegui ir tomar meu café da manhã no McDonald's, depois eu fui numa outra rede lá para tomar café e tal, porque era o único lugar que tava ali aberto, então eu tinha que ficar ali enrolando para dar o horário, precisei enrolar umas 3 horas. E daí na volta, eu já tinha virado um zumbi, porque é bem pesado, assim, você fazer um procedimento e sair e pegar 3 ônibus, né? Então eu tava bem cansada e eu acabei não gravando nada. Só gravei de novo a vista do ônibus, não gravei na rua. E foi isso, aí eu fui na Primark também, passei em umas lojas pra ver se dava o tempo de voltar embora. Então foi só isso que eu fiz. Hoje, tô me sentindo bem. Então, eu tô só cansada, né? Mas eu acho que é mais um cansaço por causa da viagem em si do que por ter tomado ferro. Então, não acho que tem tanta relação assim. Talvez tenha um pouco, mas não tanto. Então, eu acabei dormindo um pouquinho mais, mas também não foi nada assim exagerado. Só foi pra descansar mesmo. E é isso, assim. Então, eu queria só dar um update aí nesse começo de vídeo e depois mostrar minha semana pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei em Londres, mas foi bem pouca coisa mesmo, porque eu não aguentei ficar nas lojas por muito tempo. Até tentei, mas não deu muito certo. Mas eu passei numa loja aqui que foi, eu acho que foi Home Bargains, ou alguma coisa assim, que é aquelas tipo de 1,99, basicamente. Tem de tudo e é bem baratinho. Então eu passei lá e eu encontrei essas xuxinhas aqui que eu achei de boa qualidade, bem fofinha assim. E não que eu tava precisando muito, mas eu gostei bastante. E essa aqui vinha 6. Aí tem uma desaparecida. E eu tenho uma leve desconfiança de quem foi, né? Uma certa desconfiança de quem foi, porque ele tá aqui pra dar o bote. Só morgar que ele pega. Então, tem 6 xuxinhas e uma tá desaparecida. Então, não achei ainda onde tá. E elas foram 2,50. Ele quase foi pra cima de novo. Enfim, aí eu comprei esse aqui também, um prendedor de cabelo daquele grandão, sabe? Fred, dá uma disfarçada pelo menos, cara. Hein? Tô aqui. Esse aqui foi 1,50. E eu nunca comprei
essas presilhas desse tamanho aqui, sabe? Eu nunca tive. E daí eu comprei, que eu achei, assim, bonita. Não sei se dá pra dizer que é, mas vamos ver se eu gosto aí de prender o cabelo desse jeito. Enfim, daí foi esse aqui, foi lá nesse 1,99. E nesse 1,99 eu também comprei bala, essas coisas, tipo, água. Então não coloquei aqui nesse vídeo, mas enfim. Daí eu passei na Primark, eu consegui comprar só 2 coisas lá, que foi esse tapa-olho aqui, que eu sempre uso desse. Tem esse e tem um outro que é mais sem ser de cetim, assim, né? Que eu gosto de comprar lá também. E esse aqui foi 3 libras. Antigamente era tipo 1,50. Cheguei até a pagar 1 libra de tapa-olho lá. Mas agora tá um pouquinho mais caro, mas lógico, é tipo assim, ridículo o valor, mas deu uma subida assim nos preços. Então comprei esse. Aí, eu comprei essa calça também, e essa calça eu achei na seção de pijama. Eu vou estar usando no dia a dia pra ficar em casa, provavelmente eu não vou sair com ela, a não ser se for pra levar o Fred pra passear, alguma coisa assim, porque é só dar a volta no bairro, mas se eu for sair longe eu não vou, porque eu acho que ela é meio que transparente, assim, apesar de ser preta, ela tem uns furinhos assim, então não acho que vai dar pra usar de sair de casa. Mas de qualquer forma eu comprei essa, eu comprei no tamanho M mesmo, que é pra ficar bem larguinha, e eu consegui puxar o fio aqui. Bom, espero que fique larguinha, né? Sei lá também. E ela tem bolso também, que eu gostei. Então, o tecido não dá pra vocês verem, né? Sentirem, mas é muito gostoso. Acho que é uma das calças mais gostosas que eu já comprei na vida, assim. Mesmo sendo de pijama, bem, bem boa mesmo. Aí, eu tava vendo aqui o preço, mas eu não achei, né? Tive que ver o preço na etiquetinha aqui, no comprovante, e tava escrito aqui que era 12 libras. Então, eu paguei 12 libras dessa calça. Sem promoção, sem nada, né? Se fosse promoção, tem, sei lá, 2 libras, às vezes eu pego. E daí eu comprei também, além dessas 2 coisas, eu comprei uma sacolinha da Primark, então por isso que tem 90 centavos aqui, se dá pra ver. É uma sacolinha de tecido, assim, pra eu guardar a coisa dentro. Então, essa eu acabei não colocando aqui porque ela é muito grande. Mas basicamente foi isso. Comprei só essas coisas, assim. Deixa eu só adicionar uma informação que eu esqueci sobre o Fredinho. Tá aqui apagado, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver ele. Ontem foi a primeira vez que a gente dormiu longe, que eu dormi fora de casa e ele ficou sozinho com o meu marido. Então ele não ficou sozinho, né? Inclusive a gente tinha cogitado a possibilidade do meu marido junto, mas sem condição de deixar o Fred pra trás. E foi assim, eu tava meio preocupada, mas meu marido tava desesperado, porque ele sabia que ia ser difícil, porque o Fred é bem apegado em mim, sabe? Bem mais do que nele, porque eu não saio tanto de casa e ele sai todo dia que vai trabalhar, né? Então o Fred fica comigo o tempo todo, basicamente. E daí foi bem engraçado, assim, porque a gente tem câmera de segurança dentro de casa e eu fiquei acompanhando durante a viagem. E ele dormiu a noite inteira na frente da porta aqui da sala. Tadinho, eu tô muito dó, fiquei com muito dó. E ele dormiu basicamente, tipo assim, plantado na frente da porta, no sofá. E daí, às vezes, ele saía do sofá e ia pro chão, mas bem do ladinho da porta, sabe? Então foi meio. Ah, foi triste de ver. Não foi engraçado. Eu tô rindo, mas não foi engraçado, não. Porque meu marido fez de tudo para que ele fosse pro quarto. Chamou ele várias e várias vezes. Pegava ele no colo, levava pra lá. Ele chegou a fechar ali o acesso pra sala. E ele começava a chorar pra ver se abria a portinha pra ele. E foi isso a noite toda. Noite toda. Aí, de dia, ele ainda conseguiu dormir. Então, acho que ele tava tão cansado que ele não conseguiu dormir nada à noite, que ele conseguiu dormir. Daí, quando eu cheguei, foi aquela festa, né? Igual eles fazem todo dia. Parece que você vai tomar banho em 5 minutos, parece que não viu há 5 dias, né? Mas aí foi isso, assim, só que eu achei engraçado, queria compartilhar aqui com vocês. Porque eu tava apreensiva, né, com relação a isso. E foi exatamente isso que eu imaginei. Chorou bastante, chega a uivar até de tanto choro, mas depois parou. E daí ele ficou dormindo aqui sozinho. Ai.
Ângulo de milhões aqui. Vem cá, Fred. Vem! Você não quer participar? Aqui, ó. Fala oi. A bagunça. Fala oi. Não sei se eu vou conseguir gravar hoje, tá difícil aqui. Primeiro que o Fred tá vindo toda hora no meu colo. E segundo que a gente tinha um plano pro dia e deu tudo errado. Meu marido tá em casa hoje, tá de folga, né? E daí a ideia era ir no parque pra ele fazer uma atividade física e eu gravar um vídeo, enfim. Eu tinha que gravar vídeo pra postar essa semana. Tenho, né? E não tenho nada pronto ainda. Então eu queria fazer isso, só que chegando lá, tava bem nublado, o dia inteiro tá nublado e parece que a semana inteira vai ser assim. A Inglaterra voltou a ser Inglaterra, né? E além disso, o Fred tava muito agitado, querendo brincar, correr, enfim. Então não deu nada certo. A gente foi pro plano B. Na verdade, a gente ficou meio confuso o que ia fazer. Mas aí depois eu falei, vamos comer alguma coisa e vamos lá no pub. Um pub que eu já mostrei aqui nos vídeos antes, algumas vezes, que fica do lado desse parque, que fica do lado de casa. E lá costuma ser gostosa a comida, assim. Só que a gente foi lá, não tava muito bom, não. Meu marido pediu um steak lá, um bife, e eu pedi mac and cheese, que é macarrão, né, com queijo. E tava bem gorduroso, assim, não tava das melhores vezes. E a gente ficou lá fora. Aí, ficar lá fora foi até gostoso, mas como o Fred tava agitado também, ele não parou quieto um segundo, então a gente teve que revezar pra comer. Essa foi a realidade. Eu vou colocar as imagens aí, mas pelas imagens não dá nem pra perceber esses detalhes, né? Enfim, mas essa foi nossa tarde, né? Aí, o meu plano era tanto gravar esse vídeo aí, quanto arrumar a casa. Porque eu tô pensando em gravar mais, tipo, mais vídeos, sabe? Ao invés de gravar 2 por semana, gravar mais. Eu já vou explicar isso depois, mais pra frente, e perguntar também a opinião de vocês. Mas eu quero também dar uma organizada, porque tá bem bagunçado. Aqui eu tô no chão do quarto e meu armário tá bem bagunçado, cheio das caixas das coisas pra lavar, enfim. Tá bem bagunçada, a cozinha também tá uma bagunça geral, porque hoje também é dia de lixo, então eu já falei sobre isso antes. As caixas que a gente guarda do que vai acumulando, né, eles retiram a cada 15 dias só. Então acaba que fica dentro de casa. Então, impossível não ficar bagunçado, sabe? E daí a gente deixa as caixas dentro de casa para depois sair, colocar lá fora. Porque senão molha. A gente já chegou a deixar lá fora e molha, faz uma meleca e, tipo, depois eles não pegam nem para reciclar, sabe? Enfim, então tá bem bagunçado. São 8h30 já e tá escurecendo. Tá bem nublado, então não sei se vai dar pra ver aí no vídeo, até parece que tá mais azul do que tá, sabe? Só que já tá mudando bastante o horário de pôr do sol, né? Então vocês vão reparar aí nos próximos vídeos que vai tá clareando, vai tá escurecendo bem mais cedo. Enfim. Aí aqui a bagunça que eu preciso arrumar. Eu não sei se eu vou mostrar como que tá lá de trás, porque tem caixa ali, a minha listinha e roupa pra dobrar, mas a cama tá uó. Pra explicar melhor o que eu tô falando. Só coloquei um monte de coisa aí. Então essas caixas, por exemplo, a gente já vai jogar hoje, provavelmente. Tem essas aqui. Essa ainda talvez não jogue, que é de sapato, capaz que eu guarde, pra guardar coisa dentro, mas as outras provavelmente eu vou jogar e as que estão na cozinha também. Então agora eu preciso dar uma dobrada nessas roupas aqui e guardar, porque tá calamitoso aqui. O quarto já faz muitos dias, muitas semanas que tá assim. Então agora que tô com um pouco mais de energia, eu vou fazer isso. Terminei de organizar aqui, já são mais de 9 horas. Só que como tá escuro, capaz que não dê pra ver direito. Mas eu organizei as roupas da cama, que eu já vou mostrar. E organizei aqui também. Eu organizo por cores, geralmente minhas roupas. Só que tem algumas que fica meio difícil de colocar na sequência, né? Tento dar o meu melhor pra deixar certinho. Aí aqui embaixo ficou, puxar pra baixo a câmera, ficou aquela caixa que eu já tava lá, porque eu vou vender coisa no Vinted. Então eu tinha separado aqui e ela tá um pouquinho mais pra lá, mas é a mesma caixa, só coloquei algumas coisas dentro. E essa aqui é a roupa pra lavar, que precisa lavar. É isso, essa caixa eu preciso organizar. E essa cadeira eu não sei onde eu vou colocar mais, porque ela é da cozinha. Só que eu tava querendo deixar ela aqui no quarto. Não sei, tava pensando em colocar num cantinho pra ver se eu gravo sentada na cadeira. Só que com um negocinho atrás bem bonitinho, né? Não desse jeito, aí do jeito que tá. Enfim, mas aí ficou assim. Dessa aqui ficam as nossas roupas. A televisão que tá tocando. Nossa, eu não consegui mexer nessa câmera ainda, meu Deus. Eu clico pro lado errado. A televisão que tá passando série.
Aí o nosso aquecedor portátil, que também é ventilador, que a gente tá usando. E é isso, acho que tá ok. Só preciso organizar lá em cima, que tem sujeira ainda. E também tirar essa mancha da parede, que tá sujo já faz um tempo, eu preciso tirar. Dá pra ver bastante aí na câmera. Que essa parede aqui parece que é de papelão. E acaba manchando, dependendo do que a gente coloca de móvel aí em cima. E também o tapetinho do Fred, eu acho que eu vou tirar do quarto. Porque ele não usa no quarto, ele usa na sala. Então assim ficou. Não dá pra ver direito, de novo, porque tá escuro, então tá meio feio. Mas tá bem confortável assim o quarto agora. Ainda mais, né, organizado. Aí a cama, como eu falei, eu consegui organizar. Tem aí um cachorro em cima dela, se lambendo, né, Fred? Aí, imagens fortes. Aí eu consegui organizar tudo, então eu tirei tudo daqui. E eu queria mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei recentemente na Temu. O controle não tem nada a ver, só tava aqui só. Mas eu comprei 3 calças de pijama e a qualidade parece que é tipo fantasia. Sabe a fantasia de palhaço quando você aluga? É um tecido plastificado, um negócio, não sei. É porque também eu paguei 4 libras, né? Então não é pra esperar uma coisa assim maravilhosa. Mas eu acho que aqui dá pra ter uma noção, ó. Bem ruim mesmo. Eu acho que nem vale as 4 libras que eu paguei. E daí veio 3 calças. Vou acabar usando. Até pensei em doar, né? Mas como eu tomei sem calça e a minha arrebentou, uma que eu tenho aqui, eu gosto bastante, arrebentou, acho que eu vou ficar com elas mesmo. Não vou nem devolver nem nada, já até lavei. Aí comprei esse aqui também, que é aquele, como chama? Que você usa pra cozinhar. Então, como eu tô fazendo pão, tô fazendo coisa, esfirra, essas coisas em casa, eu queria comprar um desse pra proteger minha roupa, porque toda vez que eu faço o pão, suja tudo de farinha. Não é pra cozinhar arroz, feijão, essas coisas do dia a dia, não. É só pra esses dias. Eu esqueci o nome. Avental. Avental, esse aqui. Por incrível que pareça, achei ok. Comparado com o outro. Vai dar pra ver muito aí na câmera, porque tá escuro, mas eu gostei bastante. Aí, outra coisa que eu comprei também, que o Fred tá curioso, são coisas pro meu bordado. Eu vou colocar bordado dentro pra dar de presente. Na verdade, esse aqui mesmo não é de presente, é uma pessoa que pediu. E eu vou colocar aqui dentro pra depois colocar na caixa. Então eu comprei 3 pra ver se eu gostava. Esse aqui ele é azul, não sei se vai dar pra ver aí. Eu achei a coisa mais fofa do mundo, então gostei bastante. Eu tô pensando em tirar essa etiqueta, mas eu não sei se eu vou conseguir tirar com a tesourinha, né? Porque foi costurado em cima. Então eu vou tentar tirar, porque eu não quero que coloque outro nome, né? Não tem nada a ver com o que eu vou colocar dentro. Aí tem branco também, então mesmo estampa, só que branco. E esse aqui é azul. Esse aqui, pessoalmente, eu não gostei muito. Achei fofo na foto e tudo, mas eu não sei se eu gostei. É de outra marca e a qualidade é um pouco pior. Assim, foi bem baratinho, né? Foi acho que 1 e pouco cada um. Acho que 1,50, alguma coisa assim. Mas esse aqui eu achei bem ruim, eu preferi os outros. Aí, além desses 3, eu comprei esse aqui pra cortar papel, quando você tem um convite ou você quer diminuir um cartãozinho, alguma coisa assim, você quer diminuir o papel, você passa isso aqui. Foi acho que R$1,99, então bem baratinho. Daí ele corta no tamanho que você quer, né? Não abri ainda, então não sei se é de boa qualidade, se vai funcionar, mas me parecia igualzinho que tinha na Amazon, e na Amazon tava 10 libras, então foi um bom negócio. Aí, além disso, eu comprei também 2 pacotinhos de papel presente, então, tanto marrom assim, bege, quanto o verde. Só que o verde, como é da cor da cama, capaz que não dê pra ver direito. Mas esse aqui é um pouquinho maior que o outro. Ei, Fred, tá curioso, cara? Enfim, foi isso que eu comprei. Comprei outras coisas de cozinha também, mas eu mostro nos próximos vlogs pra vocês. Que coisa mais linda. Falei, eu tô cansado, pessoal. Brinquei muito hoje. Tô cansadão. Tá precisando de um banho, né, Fred? Essa semana não passa, hein? Banho e cortar essa unha. Cortar o cabelo, a gente não sabe se vai conseguir, né? Tá meio difícil. Um assunto meio polêmico aqui. Meio complicado. Mas tomar banho vai ter que ter, né?